Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ademir, sou professor de Geografia. Hoje é 23 de junho e eu convido vocês para mais essa aula de Geografia, na qual vamos ter um tema muito interessante, um tema do sexto ano, que é placas tectônicas. Isso mesmo, vamos trabalhar com as placas tectônicas e os seus movimentos, ok? Convido a todos e vamos para mais essa aula. Pois bem, qual o nosso objetivo quanto trabalhar as placas tectônicas? Compreender, analisar tanto os movimentos das placas tectônicas como as suas consequências, ok? Alguns questionamentos se faz necessário para que podemos repensar um pouquinho sobre essas questões, esses fenômenos que acontecem aí com o nosso planeta. Vamos pensar? O que você sabe sobre placas tectônicas? O que faz algo tão pesado quanto uma placa tectônica se movimentar? São esses alguns questionamentos que vamos fazer agora no início da aula para podermos construir e responder automaticamente junto com vocês esses questionamentos, ok? Vamos lá? Há uma teoria há várias teorias, mas uma teoria que é muito aceita em relação ao movimento das placas tectônicas, o que é placas tectônicas, é essa teoria aqui que nós colocamos no nosso vídeo. Coloca a seguinte: nem a crosta terrestre e nem a crosta oceânica são inteiriças, ou seja, elas não têm uma continuidade, tá? Então elas têm uma ruptura entre elas. Elas formam um conjunto, elas não formam um conjunto contínuo. Na verdade, a litosfera é formada por várias partes, e como o professor colocou, então ela não é inteiriça, é formada por várias partes. E recebe o nome tanto de placas tectônicas ou placas litosféricas. E essas placas, na realidade, né, elas estão sobre o manto, ok? Então, a parte interna do planeta é o núcleo, manto e crosta. Diante desses posicionamentos, né, entendemos que a superfície, então, ela é constituída por vários recortes que podemos entender como as placas tectônicas, como podemos observar aqui no mapa, e há umas áreas que são de choque de placas, que nós chamamos de movimento convergente, quando duas placas se encontram, ou quando elas estão se separando, que aí nós definimos como divergentes, convergentes e divergentes, quando se separam, ok? Então, dentro dessa lógica aqui que nós estamos vendo no mapa, vamos pensar um pouquinho. O Brasil, em qual placa se localiza? E isso é muito importante para nós, quanto identificar depois as consequências, maior ou menor consequência diante da proximidade de uma placa ou não. Então, o Brasil localiza na placa sul-americana. Do lado, nós temos aqui a placa de Nazca. Tá? Então, essas duas placas têm um movimento convergente, então de contato, gerando tanto terremotos, montanhas, vulcões no encontro dessas placas. E no caso do Brasil, como ele está um pouco distante desse encontro dessas placas tectônicas, faz com que esses eventos, como no caso do terremoto, seja de menor magnitude.
ocasionando algo mais sensível, não tão profundo, não tão intenso como acontece em países que estão próximos ou nas bordas dessas placas tectônicas. Aqui tem um esquema do movimento dessas placas. Enquanto as placas mais pesadas descem em direção ao manto, as mais leves sobem sobre a placa mais pesada. E isso forma uma cadeia de montanha ou cadeias de montanha, ou até mesmo vulcões, certo? Mas o que faz com que essas placas se movam? É um questionamento interessante. Olha só, temos aqui o núcleo, né? A parte do núcleo, a parte do manto que está aqui em vermelho. Então, e as flechinhas pretas, né? De cores pretas, mostrando um movimento de rotação, ou seja, é uma corrente que nós chamamos de corrente de convecção. Então, o ar mais quente sobe e esbarra, né, encosta na placa, na crosta terrestre, né, na placa tectônica, que ela é mais fria, tá? E aí esfriou, esses gases descem, esquentou no manto, volta novamente, formando uma esteira que dá a condição, que é um motor ali que vai realmente ocasionar, dar essa dinâmica, esse movimento a essas placas. Então, algumas consequências desse movimento de placas, né? Vulcanismos, terremotos, dobramentos, falhas. Então, há algumas consequências: formação de cadeias de montanhas, falhas geológicas, vulcanismos, ao encontro aqui de placas tectônicas. E com atividade avaliativa, é interessante que o aluno traga recorte de jornais, né, ou de revista, matérias que reportam para as consequências desse movimento de placas. Ok? Aí para fazer um mural, fazer um painel, fica muito interessante e ilustrativo também. Ok? Então, como retomada do conteúdo, nessa aula estudamos o movimento das placas e suas consequências. Bem, a referência bibliográfica é isso, gente. Agradeço a compreensão de todos e aguardo vocês para uma próxima oportunidade. Um forte abraço.